Paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que Deus continue abençoando sua vida e a sua família em nome de Jesus. E hoje nós iremos meditar na palavra de Deus. Ela se encontra em 2 Crônicas, capítulo de número 7, a partir do versículo 14. Mas antes de entrar na palavra de Deus, eu convido você, meu querido, minha querida que está aí do outro lado, para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação e também para você deixar o seu comentário. Pode ser o seu pedido de oração, o que você achou do vídeo. E se essa palavra te ajudou de alguma maneira, pode deixar o seu comentário em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, ele fala para o homem, fala para a mulher, e para aqueles que querem ter um encontro com ele, para aqueles que um dia desejam morar com o Senhor, viver na eternidade com Deus. O Senhor, ele fala: se o meu povo, aquele que aceitou o Senhor na sua vida, ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, esse povo se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, né? A gente vê, meu querido e minha querida, que é um processo de coisas, né? São várias coisinhas, né? Se o povo primeiro se humilhar, reconhecer que o Senhor é Deus, né? De repente você tem uma causa muito difícil e você recorre a tantas pessoas, mas não recorre a Deus, porque não consegue crer que Ele pode resolver. Mas a primeira coisa que o Senhor lhe fala nessa palavra é: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A primeira coisa que nós devemos fazer é se humilhar perante esse Deus. Ainda que nós não estejamos vendo Ele, mas você precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. A palavra do Senhor diz que Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que buscam o Senhor, daqueles que se humilham na presença dEle, que reconhece que só Ele pode fazer e que sem Ele, o homem e a mulher não é ninguém, porque a vida está na mão do Senhor. E a palavra do Senhor diz que então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa terra, meu querido e minha querida, a gente pode entender como a nossa vida, que muitas vezes precisa de cura, precisa de libertação, precisa de transformação. E é por isso que o Senhor quer que o seu povo busque Ele, ore, clame, se humilhe na presença dEle. Porque só Ele tem poder para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Só o Senhor Deus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer por você, mas Ele pode. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Aqui era Salomão, né? A aliança de Salomão com o Senhor, né? E naquela época estava se referindo ali a oração que se fizer nesse lugar, se referindo ali o templo, né? Mas hoje nós sabemos, meu querido e minha querida, que aonde quer que nós esteja, se nós estiver na presença de Deus, podemos falar com Ele. Não tem nenhuma barreira para o homem e para a mulher que fez uma aliança com o Senhor Jesus que possa impedir dele falar diretamente com o Pai, em nome de Jesus.
a não ser que a pessoa esteja em pecado, a não ser que ela não consiga se converter na presença de Deus, aí sim terá uma barreira. Mas se ela estiver em comunhão com o Senhor, não haverá barreira que possa impedir dela ter vitória da parte de Deus. Porque o Senhor diz que os olhos dele estarão abertos e os ouvidos, né? A oração que se fizer, né? Aqui ele estava falando, né, da casa, do templo, né? Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente, né? Ali se referindo ao templo. Mas hoje essa mensagem para você que está aí do outro lado, Deus está falando para você que Ele te santificou, Ele te escolheu. Naquela época de Salomão era para o templo, mas hoje a palavra do Senhor nos diz que o templo é você, é eu, é cada um de nós que aceita a palavra e coloca ela em prática na nossa vida. Somos casa, somos templo e morada do Espírito de Deus, né? E o Senhor, Ele nos escolheu. Não fomos nós, não foi você que escolheu o Senhor, mas é o Senhor quem te escolheu. É Ele que tem um propósito, é Ele que tem um chamado para a sua vida. Então, meu querido e minha querida, mas o Senhor quer que cada um de nós venhamos nos santificar, nos converter à palavra dEle, né? Mudar a nossa vida e viver em conformidade com a palavra dEle. Até porque, meu querido e minha querida, o Senhor Jesus está para voltar. Eu sempre gosto de falar, porque é realidade, é a palavra de Deus, né? Jesus, ele prometeu que ele foi para o Pai e ele já foi. E ele prometeu também que ele ia voltar. Ele ainda não voltou. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas uma coisa é certa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele falou, que ele viria buscar o seu povo, pode ter certeza de uma coisa, ele virá. Porque ele não mente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nele não há mentira, não há engano, jamais. Porque o pai da mentira é o próprio diabo. E o Senhor nada tem com ele. Então Jesus está para voltar. Quando a gente olha, meu querido e minha querida, para os acontecimentos que estão acontecendo na terra, a gente olha e vê que o que está faltando é Jesus voltar para vir buscar o seu povo. Mas eu acredito que ele ainda não veio, porque ainda tem pessoas que precisam subir no arrebatamento, que vão subir, mas que ainda não estão prontas. É por isso que o Senhor não veio. Mas você que está aí do outro lado, ouvindo essa mensagem, se apronte. Vamos estar preparados, né? Ou para o arrebatamento, ou até mesmo para a nossa partida a qualquer momento, né? Esses dias, meu querido e minha querida, aconteceu um caso aqui onde eu moro, de um rapaz, né, que foi dormir e pela madrugada alguém entrou na sua casa e ele assassinou. Então, meu querido e minha querida, a vida é assim, é como um sopro. A pessoa dorme, está na sua casa dormindo e de repente ela acorda já sendo assassinada, né? Que foi o que aconteceu com esse rapaz. Então, meu querido e minha querida, vamos buscar o Senhor. Vamos nos converter à palavra dele. Vamos orar, vamos suplicar a Deus, nos humilharmos na presença dele. Porque a cada minuto que passa, está se aproximando o fim de todas essas coisas, né? Inclusive o fim da igreja aqui na terra. E como eu já falei, que estejamos prontos, ou para Cristo vir nos levar, ou para nós ir nos encontrar com Ele. Porque a partir do momento que o homem desce a sepultura, que ele morre, ele sai desse sistema.
E se ele morreu com a esperança da salvação, se ele tinha feito uma aliança com Deus, ele herdará a vida eterna. A palavra do Senhor diz que aqueles que morreram em Cristo, no dia do arrebatamento, eles irão ressuscitar, receberão um corpo de glória. E aqueles que estão vivos serão transformados para se encontrar, né, com o Senhor nos ares, né? Então os mortos irão ressuscitar para se encontrar com o Senhor nos ares, e também os que estão vivos serão transformados, né? Receberão um corpo de glória, um corpo que nunca mais passará por morte. Então que estejamos vivos, ou que já tenhamos partido, porque a gente não sabe o dia nem a hora da nossa partida. Mas o importante, meu querido e minha querida, é estar com Cristo, né? É não soltar a mão de Cristo. E como que eu não soltar a mão de Cristo, irmã? Eu estando apegada, eu amando a palavra de Deus e me esforçando dia por dia para vivê-la. É dessa maneira. Não existe uma outra maneira, né? Quer dizer, se o homem não fizer caso da palavra de Deus, se o homem não se humilhar na presença de Deus, não tem como ele herdar a vida eterna. Porque Jesus disse, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. As demais verdades não levam o homem a Deus. Os demais caminhos também não levam o homem a Deus, né? As demais vidas não levam o homem a Deus, somente Jesus. E hoje, como que eu faço para ter um encontro com Jesus? Eu examinando a palavra de Deus, né? Porque quando o homem ele lê a palavra, Deus está falando com ele. Então é através da Bíblia Sagrada que o homem se encontra com o Senhor, que o homem fica sabendo o que é que o Senhor quer dele. Então que você pare para meditar, meu querido. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, faça. Não perca tempo, pois a nossa vida ela é como um sopro. Eu estou falando com vocês aqui nesse momento, mas quem me garante que mais tarde eu estarei viva? A qualquer momento a nossa vida é assim. A qualquer momento podemos partir. E o importante é sair dessa terra, sair dessa dimensão com a esperança da salvação. É isso que importa. Então que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E que você medite nessa palavra, né? Pois você tem uma alma que vai prestar conta com Deus. Ela precisa de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.